Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula da última semana, de atividades à distância da disciplina, nós trataremos de uma maneira mais específica sobre a composição do relatório de observação em campo de estágio, durante a terceira semana do curso, se vocês voltarem lá para a videoaula, da semana 3 do curso, vocês vão observar que nós já tratamos um pouco a respeito da estrutura dos documentos escritos que vocês devem apresentar como atividades dessa disciplina. Um dos documentos era o projeto de estágio, em que vocês, no início da disciplina, deveriam apresentar um planejamento dessas ações a serem desenvolvidas na disciplina de estágio supervisionado 1, e na sequência nós também falamos um pouco, mencionamos a estrutura do relato ou relatório de estágio, que corresponde ao trabalho de finalização dessa disciplina de estágio supervisionado 1. E é justamente sobre esse relato ou relatório de estágio que nós trataremos agora em maiores detalhes, abordando a estrutura desse documento e como vocês devem organizar a redação desse documento, ok? Para a composição, desse documento do relato de estágio, ou relatório de estágio, como queiram chamar, é preciso observar se vocês de fato mantiveram aquela atividade constante de realização dos registros escritos, das observações e das experiências de vocês durante a disciplina de estágio supervisionado 1, durante as atividades que vocês desempenharam lá nas escolas, nos espaços educativos. Então, é preciso observar se vocês já têm registros escritos sobre a caracterização da escola, da comunidade, do entorno, porque isso também é importante para entender as relações que se estabelecem nesse espaço educativo, como é feito o planejamento docente na escola, como é que se dá o trabalho político-pedagógico nessa escola, quem são as pessoas que fazem esse ambiente escolar, docentes, os demais servidores da escola, os discentes, alunos, quais foram os conteúdos trabalhados aí, ao longo desse período em que vocês acompanharam as aulas, quais as estratégias de ensino, de avaliação que foram utilizadas tanto pelo professor titular da turma, quanto por vocês nas suas atividades de regência, Como se estabeleceram as relações interpessoais, entre as pessoas que compõem esse ambiente escolar. De uma maneira geral, então, é preciso que vocês tenham produzidos registros, escritos sobre diversas dimensões que permeiam, que concretizam, esse ambiente escolar. Quais dimensões seriam essas? A dimensão pedagógica do funcionamento da escola, a dimensão social da escola, então quem são essas pessoas que compõem a escola, como se dão as interações entre essas pessoas no ambiente escolar. É preciso que vocês tenham registros também sobre outras duas dimensões, a dimensão organizacional dessa escola, principalmente reportando aspectos relativos à gestão desse ambiente educativo, e por fim, observações, registros escritos aí acerca da dimensão profissional da escola, que é efetivamente o que vai descrever aspectos relativos ao seu funcionamento, ok? Bem, na estrutura sugerida, para a composição desse relato, ou relatório de estágio, o que nós orientamos é que vocês descrevam, então, novamente, uma caracterização da escola, que é algo que vocês, inclusive, já tinham feito, pelo menos de uma maneira mais pontual, para fazer constar lá do projeto de estágio também. Então, associando muito mais elementos ao longo dessas semanas todas em que vocês estiveram nos espaços educativos, é possível, inclusive, vocês utilizarem aquele texto da caracterização da escola lá do projeto de estágio como base, melhorarem essa caracterização agora com mais elementos dos quais vocês já dispõem, depois de terem executado as atividades de estágio supervisionado 1 nessa escola. Vocês melhoram esse texto da caracterização que estava lá no texto do projeto de estágio
para fazer constar no relato de estágio agora. Então, uma caracterização do espaço da escola bastante detalhada. Na sequência, sugere-se que vocês abordem os objetivos da realização do estágio, não é? A justificativa da realização dessas atividades de estágio e, para isso, para compor esses 2 itens do relato, sugere-se que vocês façam uso dos elementos que nós trabalhamos nas videoaulas nas primeiras semanas do curso, ok? Além disso, vocês precisam expor um detalhamento, não é, dos conteúdos trabalhados, tanto pelo professor titular da turma, quando vocês ainda estavam na etapa de observação, quanto os conteúdos trabalhados por vocês nas atividades de regência na turma em que vocês acompanharam, né, em que vocês realizaram as atividades de estágio, ok? É muito importante que vocês detalhem as estratégias pedagógicas, as estratégias didáticas e de avaliação que foram utilizadas, não é, tanto pelo professor titular como por vocês nas atividades de regência. E por fim, que é o que eu considero como elemento mais importante dentro desse relato de estágio, é preciso que vocês exponham, não é, a visão de vocês sobre as vivências e as experiências pessoais que vocês tiveram, não é, nesse período nas atividades de estágio supervisionado 1. Contribuiu em que maneira, não é, a realização dessas atividades de estágio supervisionado 1 no processo de formação de vocês? O que vocês de fato conseguiram aprender com esses momentos, não é, que vocês tiveram aí de vivências, de experiências lá nesse ambiente escolar? Então agora, na sequência, nós vamos apresentar aqui na tela essa sugestão de modelo de estrutura para facilitar o processo de estudo de vocês. Então, como vocês podem observar aqui nesse slide, não é, que eu estou compartilhando com vocês, sugere-se, não é, essa ordem de apresentação dos elementos. Então, é evidente que, se tratando de um trabalho de natureza acadêmica, nós esperamos que vocês apresentem também esse documento do relato de estágio com um padrão de organização mínimo, não é? Com alguns elementos pré-textuais, com eventualmente a presença de elementos pós-textuais também. Então, preparem capa, preparem um sumário, certo? No final, se vocês, para a composição de algum dos textos, utilizaram referências, coloquem isso lá numa listagem completa de referências no final, adicionem apêndices ou anexos, não é, com os planos de aula de vocês, das atividades de regência, não é, que foi sugerido também em aulas anteriores que vocês construíssem, não é? Adicionem eventualmente atividades avaliativas, exercícios, tudo aquilo que vocês utilizaram, não é, nas atividades de regência de vocês também, é importante para enriquecer esse documento do relato de estágio, ok? Então, sugere-se que, após uma capa, um sumário, demais elementos pré-textuais que vocês optem por incluir, vocês desenvolvam o texto do relato de estágio nessa ordem aqui. Então, com aquela caracterização da escola, como eu disse para vocês, precisa ser algo bastante detalhado. Então, usem aquela caracterização inicial que vocês fizeram do projeto de estágio para melhorar, né? Usem o texto daquela caracterização do projeto de estágio como base para melhorar agora diante de todos os elementos de que vocês agora disponham, não é, na finalização dessas atividades da disciplina. Então, precisa descrever de uma maneira bastante completa a infraestrutura física desse ambiente escolar, o aspecto humano, qual é o número de professores, de funcionários, de alunos, não é? Como é a relação desse ambiente escolar com a comunidade do entorno, aspectos relativos ao funcionamento dessa escola, como é a oferta de cursos, quais são os turnos de funcionamento, caracterização dos espaços multimeios, né? Caracterização da biblioteca, de outros espaços que eventualmente existam lá. É muito importante tratar sobre tudo isso de uma maneira bem detalhada, ok? Na sequência, vocês devem abordar os objetivos e a justificativa, como eu disse, se apoiando em elementos que nós já tenhamos discutido nas videoaulas anteriores. Na sequência, abordar os conteúdos trabalhados, tanto pelo professor titular da turma, quanto por vocês, e descrever como é que esses conteúdos foram trabalhados.
quais as estratégias didático-pedagógicas de que se lançou mão, como é que esses alunos foram avaliados, enfim, o máximo de informações possíveis que vocês puderem trazer para o relato. E por fim, como eu disse, um dos aspectos mais relevantes, porque é onde a gente espera que vocês de fato exercitem aquela questão da reflexão que a gente abordou tanto nas aulas anteriores ao longo da disciplina, não é? Vocês precisam descrever em detalhes as vivências e as experiências pessoais de vocês no estágio, ok? Após isso, como eu já mencionei, a gente espera que vocês incluam também, não é, elementos pós-textuais aí de modo a enriquecer esse documento. Então, eventualmente uma listagem de referências e principalmente adicionar aí os planos de aula de vocês que vocês construíram para as atividades de regência, ok? E como nós já discutimos também em semanas anteriores, é muito importante que esse documento do relato de estágio ele seja escrito com muito cuidado, não é? Com carinho mesmo por vocês, porque ele pode servir, inclusive, eventualmente, para quem tiver interesse, para a produção de algum tipo de trabalho acadêmico que possa ser publicado, não é, por vocês. Então, existem muitos exemplos, não é? Se vocês pesquisarem rapidamente aí nas bases de dados de artigos, por exemplo, vocês podem identificar exemplos de relatos de experiências, não é, obtidas durante atividades de estágio supervisionado e que se encontram, não é, publicadas e, portanto, disponíveis aí nessas bases de dados de artigos para consulta por vocês. Então, o trabalho de vocês também pode ser um desses, não é? À medida que vocês produzam relatos bem estruturados, isso pode, inclusive, vir a se configurar como uma publicação, por exemplo, ok? Lembrando que, se esse for o intuito de vocês, não é? Se o objetivo for gerar algum tipo de publicação a partir desse relato de estágio, é preciso se atentar para o tipo de descrição dos fatos que vocês vão realizar nesse documento para ser publicado, que vai ser uma descrição um pouco diferente dessa que vai se fazer constar lá no relato de estágio, de modo a não se gerar nenhum tipo de implicação ética relativa ao conteúdo dessa publicação, já que nós sabemos que pesquisas que objetivem apenas o aprofundamento teórico de situações que surgem espontaneamente, não é? Durante a prática profissional, desde que elas não revelem dados que de alguma maneira possam identificar os sujeitos envolvidos ali naquela situação, esses registros eles podem ser publicados sem necessariamente submeter aquela atividade, né, aquele projeto, aquele planejamento de atividades à apreciação ética por algum comitê específico, certo? Então, de uma maneira geral, se o intuito de vocês for esse, né, publicar o resultado dessas observações que vocês realizaram lá no estágio, desde que vocês se limitem a descrever apenas os registros de observação de uma maneira em que isso impossibilite, não é, a identificação de sujeitos, então, sem nenhuma possibilidade de identificação dos sujeitos, de modo a apenas descrever essas situações que surgem espontaneamente dessa prática profissional docente, isso representaria uma possibilidade de publicação, ok? Por fim, para preparar essa aula, eu fiz uso desse livro aqui, certo? De Pimenta e Lima, que vem nos acompanhando ao longo das semanas aí na preparação dessas aulas, e eu os convido também a realizarem a leitura do material complementar disponível e assistir ao vídeo de finalização da disciplina. Era isso, bons estudos!